Se você que tá vendo esse vídeo tem mais de 5 amigos, pode sair do vídeo, tá liberado. Agora, se você tem mais de 5 amigos e você ainda tem um relacionamento, você tem um namorado, uma namorada, é melhor que você saia da minha frente logo. Agora, se você tem mais de 5 amigos, tem namorado, namorada e pais que não se separaram, sai do meu vídeo agora. Ai, baguncei tudo aqui. Nós, membros da grandiosa, maravilhosa geração Z, somos os mais solitários em algumas décadas. Tem um lance que a gente parece que não consegue fugir da solidão. Então, por exemplo, se você é um adolescente, você vai passar pela solidão de ser muito jovem, ter muitas pressões, todo mundo ter a sua panelinha. Mas aí, quando você se torna mais velho, você passa pela solidão da casa dos 20 anos. Ninguém te avisou que seus 20 poderiam ser tão solitários. Antes de você conseguir um relacionamento, você obviamente se sente muito sozinho, mas aí depois que você consegue um relacionamento, você passa pela solidão da mulher casada. A gente precisa falar da solidão da mulher casada. Parece que a gente não consegue mais fugir da solidão. Ou talvez nós estejamos confundindo solidão com solitude. Eu acho que a geração Z é tão sozinha porque ela consegue achar felicidade na solidão. Porque, na verdade, a nossa solidão já se transformou em solitude. E hoje nós vamos falar sobre isso no vídeo. Galera, pra mim sempre existiram dois tipos de pessoas. Os populares, os amigáveis, os extrovertidos, são aquelas pessoas que elas são repletas de contatos na vida, elas têm vários colegas e amigos, eles estão sempre numa rodinha diferente, curtem festas, curtem socialização. Para essas pessoas, ter que dividir parte da atenção delas para outras várias pessoas é legal, é da hora, é um sinal de que ela é querida, de que ela é gostada, ela consegue manter o ritmo, ela se diverte com isso. E o outro tipo de pessoa que existe, e se você tá vendo esse vídeo até agora, eu acredito que você se encaixe nesse tipo de pessoa, porque são os introvertidos. Pessoas que não conseguem manter várias relações ao mesmo tempo, isso é muito desgastante. Sabe aquele lance da quarentena? Então, quarentena é o nosso estado de espírito. Pra mim, a quarentena nunca acabou, cara. Inclusive, por isso, nós somos muito mais confortáveis, às vezes, em manter as nossas interações virtuais. Então, namoro à distância, coleguismo à distância. Os poucos laços que nós temos, nós gostamos de formar ou de manter à distância. No fundo, a gente até se interessa um pouco, tá? Em ser menos sozinho, porque é uma vida que vai se transformando numa vida muito isolada. Só que, quando você consegue interagir, é muito cansativo. É muito, muito, muito cansativo. Tão exaustivo que você sente sintomas físicos depois de interagir muito tempo. Eu lembro que quinta-feira era um dia muito difícil no meu trabalho. Eu não sei porquê, mas eu até zoava com as pessoas que trabalhavam comigo que quinta é o dia de acontecer 1 milhão de coisas. Quinta é o dia que todo mundo vai falar muito. Quinta é o dia da treta. E era verdade, toda quinta era assim. Resultado, eu chegava em casa, eu acho que eu ficava quase 1h30 deitada. Eu só conseguia scrollar. Tinham dias que eu não conseguia nem scrollar, eu não conversava, eu não emitia sons até eu conseguir me restabelecer. E no meio desses dois tipos de pessoas, parece que pela primeira vez, o segundo tipo está tomando conta. Sim, o mundo está sendo conquistado pelos introvertidos, e olha que a gente nem sai de casa. E mais fácil do que ficar aqui tentando te mostrar a diferença, vamos ver um vídeo explicando o que é a solitude. Como gostar mais da sua própria companhia? Existe uma diferença entre solidão e solitude. Solidão tá mais atrelada no quesito de relacionamento. E se você se sente só, você sente que não pode contar com ninguém. É aquela pessoa que sente que não tem uma rede de apoio. Já a solitude é você conseguir experienciar e apreciar o ato de ficar sozinho. De você conseguir sentir prazer e conseguir aproveitar a sua própria companhia. Eu já fui o tipo de pessoa que não conseguia almoçar sozinho. Eu tinha vergonha e tinha medo do que os outros iam pensar. Achava que as pessoas iam me achar sem amigos. Só que o tempo passa, a gente vira adulto e a gente entende que não dá pra depender de todo mundo pra fazer as coisas que a gente quer fazer. Só vou colocar um comentário complementar aqui, porque eu gostei muito de uma definição multidimensional de solidão. Eu até já usei ela em outro vídeo aqui do canal, que diz que existem 3 níveis. Existe o nível mais íntimo, que é um relacionamento, ter alguém que te entenda, aquele encontro de almas, embora seja
piegas falar assim, é você sentir que tem uma alma no mundo que se conecta com a sua alma. O segundo nível é um nível mais amplo, ele já é mais social, então uma rede de apoio, como ela falou, você sentir que você tem amizades, você tem colegas, você é estimado no meio em que você está, você tem familiares, você tem alguém ali pra ligar se você precisar. E o terceiro nível é o pertencimento, grupos de pertencimento. É porque eu torço pro time X, porque eu estou na igreja X, porque eu frequento tal coisa, porque eu participo do grupo X. Já a solitude, ela definiu super bem, é realmente quando você consegue apreciar o fato de talvez não estar cercado de pessoas, de talvez não ter alguém ali compartilhando aquele momento com você. E a grande sacada é, nossa, eu não preciso de ninguém, olha só, eu consigo aproveitar esse momento comigo mesmo sozinho. Tem uma frase que eu adoro do Charles Bukowski, que é: nunca me senti só, gosto de estar comigo mesmo. Sou a melhor forma de entretenimento que posso encontrar. O velho é ranzinza, tá? Ele é chato e eu adoro porque eu também sou e eu concordo com tudo que ele fala. Quando muitas pessoas estavam ali passando pela minha vida, interagindo comigo de alguma forma, parecia que elas estavam entrando na minha casa e desorganizando tudo. A minha cabeça já é muito barulhenta, então ela sempre funcionou melhor com mais silêncio ao meu redor. E principalmente se eu não tenho que ficar sustentando interações. Eu não vou mentir que essas características, elas pesam quando você olha ao seu redor e você percebe que parece que eu não tenho, assim, tantas pessoas na minha vida. Mas quando eu tinha várias pessoas, aquilo parecia mais com um tormento do que com, de fato, me sentir acolhida ou pertencente a algum grupo. Então, se você, por acaso, já teve um pensamento bem amargo, igual esses que eu estou soltando aqui no vídeo, eu quero que você se sinta acolhido por mim. Eu sou uma pessoa muito prática e eu não sabia que dava pra você ser estiloso e prático ao mesmo tempo. Até eu conhecer a Insider, patrocinadora oficial do canal. Eu já mostrei outras peças aqui pra vocês, mas hoje eu vou trazer a prova cabal de que uma peça da Insider te ajuda a formar vários e vários looks. Looks é muito blogueira, né? Mas fazer o quê? Esse é o sutiã flex deles. Você pode usar como um sutiã normal ou compor peças, né? Como eu fiz aí na foto. Essa participação especial do Sr. Gabrito, aliás, ele está de Insider também. Mas se você quer usar ele, por exemplo, na academia, você pode trocar a alça, tem vários modelos. Eu coloquei como frente única para dar mais sustentação. E olha só, não é que fica uma gracinha? Não vale ficar olhando pro meu trapézio, hein? Para os homens que não usam sutiã e estão vendo o vídeo, nós temos um cupom que vale para todo o site, meu amigo. Então para de ficar moscando. Coloca Gabrita Off, ou melhor, clica aqui no link que você já vai direto pro carrinho com desconto. 15%, aliás. E assim como eu descubro o seu estilo, não é porque você é uma pessoa prática que você tem que sair todo desleixado. E a Insider é a nossa melhor amiga nesses momentos. Muito obrigada a todo mundo que clicar no link e comprar. Vocês apoiam esse canal. Socializar é bom, mas solitude é essencial. Solidão está associada à depressão, mas solitude tem efeitos antidepressivos. A diferença entre os dois é que na solitude você deliberadamente fica sozinho, sem buscar interações sociais. A ideia é ficar incomunicável mesmo, longe do celular. Essa sensação meio estranha no começo se chama fricção límbica e é você observando sua rede de ativação padrão no cérebro. Ele tentando gesticular e levando o microfone pra longe me pegou de jeito. Te entendo, Rafael. Menos foco, mais ansiedade. Isso estimula seu braço do sistema nervoso parasimpático. Te deixa mais calmo, criativo e empático. É até meio paradoxal. O tempo sozinho te faz socializar melhor. Te deixa mais interessante. Eu vou ter que cobrar isso daí, porque eu tô sozinha há algum tempo e ainda continuo ruim pra caralho em socializar. Nas interações. Aproveite seu tempo sozinho. Pode ser um privilégio. É tudo questão de perspectiva. A temporada da solitude é das mais importantes no desenvolvimento psicológico humano. Mais foco e menos ansiedade. Menos foco, mais ansiedade, é isso aí. Quis trazer essa visão do Rafael Grata porque ela já é mais voltada para uma parte científica. Aliás, ele é muito bom, né, em facilitar esses aspectos comportamentais e psicológicos para que a gente entenda algumas coisinhas que a gente faz ou que a gente deixa de fazer no nosso dia a dia. E queria enfatizar uma coisa que eu acredito, e isso é meu, é da minha cabeça, eu acredito que depois de muito tempo sendo solitário, então talvez você não escolheu, né? Você também não gostava, você gostaria de
ter mais pessoas ao seu redor, você gostaria de não estar ali sozinho, isolado, no silêncio da sua cabeça. Eu acho que depois de algum tempo, talvez até anos nisso, você aprende a transformar a solidão em solitude. Ou seja, você aprende a olhar e falar assim, já que só tem eu mesmo, vai eu mesmo. Se isso é bom ou se é tipo um coping, eu não sei dizer. Eu sei que foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Eu me sentia muito sozinha ali pros meus 12, 13 anos. Assim, eu que fiz merda, eu que me afastei, eu que me tornei uma pessoa muito chata, muito pesada. Eu tava passando pela fase mais difícil da minha vida. Eu não conseguia sentar com outros adolescentes que estavam, sei lá, conversando sobre. Nossa, ontem a malhação foi boa, hein? Eu não conseguia mais manter esses laços com eles e eu fui me tornando muito, muito isolada. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos eu não conversava com absolutamente ninguém na escola. Eu passava 5, 6 horas naquele lugar e eu não abria a boca. Eu dormia grande parte das aulas e eu já tinha um celularzinho. Na época, o celular era só pra jogar cobrinha, tá bom? Eu lembro de olhar pra aquele celular e pensar: eu não tenho nenhum número pra colocar aqui de contato. Eu não tenho ninguém. Não tem ninguém. Só que sabe o que é doido? Aquela solidão, ela era minha. Tipo, eu estava por dentro me sentindo a pessoa mais solitária do mundo. Eu estava desconectada do mundo inteiro ao meu redor. E eu tava obcecada na dor interna que eu trazia. Eu ficava carregando ela, assim, como se fosse um grande peso pra todos os lugares. Porque depois que eu resolvi essa questão de toda essa dor e desse momento difícil, eu continuei sem conversar com ninguém, eu continuei sem contatos no celular, mas, cara, parece que alguém veio, pegou, puxou e tirou isso de mim. De repente, estar sozinha era bom. Era bom porque eu podia ler os meus livros, eu podia ver os meus filmes, eu podia ver as minhas séries, eu podia pensar, eu podia escrever, eu podia só ficar olhando pro teto em silêncio. Grande parte da minha adolescência depois dessa fase foi deitar no meu quarto e ficar olhando pro teto. Aí nasceu a verdadeira solitude, só que é foda, porque você nunca volta a jogar o jogo. Eu acho que a última vez que eu me preocupei de verdade em ter amigos, eu tinha uns 11, 12 anos. Desde então, eu sei lá, eu não me preocupei mais com isso e eu consegui apreciar muito a minha própria companhia. Eu preciso me esforçar pra sair com as pessoas, pra sair de casa, porque eu amo ficar sozinha. A minha paz interior é o final de semana que eu não marquei nada com ninguém e eu não vou precisar sair de casa. Isso sim é o significado de paz espiritual na minha vida. Só que aí eu sempre quero ficar em casa e de preferência sozinha. E isso virou um hábito na minha vida. Eu gostei da palavra que ela usou aqui, hábito. Eu acho que é uma boa forma de definir. Quando você fica tempo suficiente sozinho, você se habitua. E você começa a tirar, assim como de todo hábito, você começa a tirar prazer disso. Vídeo maravilhoso, mas vocês querem saber qual que é a melhor parte? É esse comentário aqui. Fala que ser mulher é fácil. Ela mandando o papo, falando de um negócio sério, e o velho assim, linda, linda, linda. Vem cá que eu te faço companhia, linda. Vem, não fica sozinha não, ó. Zap 5199294. Mas a questão desse vídeo é o seguinte: existe uma romantização de querer ficar sozinho? Algumas pessoas dizem que sim. Bem engraçada essa ideia de você se basta sozinho. Que balela, gente. E a gente cai que nem trouxa, né? E geralmente é sempre um discurso voltado para o autoconhecimento. Anjo, se eu te isolo pro resto da tua vida, meu amigo, numa ilha, entendeu? Pode ser a ilha mais linda do mundo. Sozinho, por 2 anos lá na ilha. Você entra em colapso, meu amigo. Porque somos seres sociáveis. Gostar da própria companhia não significa vangloriar a solidão, porque isso é mentira. Socializar, ter amigos, trocar ideias, conversar, trocar com pessoas, se relacionar é essencial para sua saúde mental. Depender dessas relações para conseguir fazer algo é problemático. Agora, priorizar se socializar é zero problemático. Porque não exclui os seus momentos de solitude, que é totalmente diferente de solidão. Não tem uma coisa a ver com amor próprio, não tem a ver com você só querer ficar com você, entendeu? Com você não querer mais contato com ninguém. Eu não preciso me relacionar porque eu me baixo sozinho. Apreciar a sua própria companhia, saber onde permanecer e onde sair, saber o que te acrescenta e o que não te acrescenta, saber impor os seus limites, saber o que te faz bem, logo, mesmo que seja difícil, fazer ações que te levam a ficar legal, maneiro, tipo assim, um treino. Isso é amor próprio, tá? Não é você se isolar do mundo
eu não preciso de ninguém. Eu gostei muito desse vídeo, foi por isso que eu trouxe ele, porque eu acho que ele complementa perfeitamente alguém que ainda assim gosta de estar sozinho. Veja bem, ela trouxe aqui a questão do amor próprio e do autoconhecimento. E eu concordo com ela. Quanto mais sozinho você fica, menos você se conhece. Por incrível que pareça. E sabe por quê? Porque o outro e a interação com o outro geram feedback. Então pensa assim, se você fica trancado em casa com seus pensamentos, seguindo a sua rotina, aí você interage com as mesmas duas pessoas, e aí você não se coloca à prova em criar uma relação nova, você não se coloca à prova em tentar fazer algo novo com outras pessoas. No fundo, você está preso numa mesmice. No fundo, você não vai conseguir se testar e se conhecer cada vez mais, porque a gente faz muito isso quando a gente tem feedback dos outros. E aí tá um defeito que eu não minto, pessoas muito isoladas e muito satisfeitas com a própria companhia, elas podem começar a se esquivar de outras relações só pra não encarar suas limitações. Eu vou te dar um exemplo, ó. Eu odeio festa, eu odeio barulho, eu não gosto dessa coisa das pessoas esbarrando em mim, pisando no meu pé, derrubando cerveja. E aí eu entro num consenso comigo mesma. Olha, Gabriela, a gente não vai mais nessas palhaçadas, a gente não gosta de festa. Só que eu tenho uma melhor amiga, e ela é festeira. Ela adora. Tipo, ela vai pra festa, ela fica tão feliz, sabe? Dá gosto de ver. E ela quer interagir comigo assim, ela quer me mostrar aquela festa lá que tem alguma coisa não especial de festas. Se eu negar, é um pouco escroto, não é? Mas se eu for, eu tô meio que me torturando. E aí? E aí, o que eu faço? E aí, qual que é o equilíbrio? Eu consigo alcançar esse equilíbrio entre o que eu quero e entre o que ela espera de mim? Tá vendo? Se eu fosse uma pessoa solitária, se eu simplesmente não tivesse essa amiga, que é o caso, eu não teria que passar por esse conflito. Então, eu também não tenho que crescer em algumas coisas. Quando foi que a gente, como sociedade, passou a glorificar o isolamento social? Essa é uma pergunta retórica, mas eu sei que tem a ver com o fato da gente ter passado por ele sentado em casa por causa da pandemia há pouco tempo atrás. E que essa foi uma das formas da gente se adaptar, se adequar psicologicamente para sobreviver. Mas eu acho que tem mais coisa aí. Eu acho que não é só isso. Nas redes sociais, é comum a gente ver discursos que vangloriam a independência, né? É legal, é bonito você não depender de ninguém, de ser capaz de ser feliz sozinho e conseguir degustar a tua própria solitude. Isso não é ruim. Mas a gente precisa cuidar com essa hipervalorização da solidão, porque, meus irmãos, a nossa espécie não está biologicamente adaptada a isso. O ser humano é, por natureza, um animal extremamente dependente do seu... Se você vê um bezerro sendo parido na natureza, por exemplo, ele sai ali direto da mãe, diretamente pro mercado de trabalho, ele já nasce um marmanjo formado. Enquanto o bebê humano, ele precisa de supervisão e cuidado extremos por anos e anos a fio, porque a gente simplesmente não evoluiu para dar conta das coisas sozinhos. Isso explica muita coisa na minha vida. Os fatores principais que levou a gente a prosperar e a gente a se sobressair em relação a outros animais que compartilham o mundo com a gente foi o desenvolvimento da cooperação e da linguagem, né? A gente conseguiu quase que literalmente dominar o mundo porque a gente aprendeu a colaborar uns com os outros e trabalhar em grupo. E o trabalhar aqui ele engloba, inclusive, os trabalhos de cuidado. Então, criar crianças em grupo, compartilhar as funções de cuidado uns com os outros. A nossa espécie, ela evoluiu sendo cuidada. Então, o isolamento ele é pouco natural para a nossa espécie, porque a nossa cultura evoluiu de forma que a gente pudesse optar por se isolar e sobreviver, assim, mas a nossa biologia não evoluiu para isso. Assim como outro, eu adorei esse vídeo. Ela traz uma concepção antropológica, biológica sobre a solidão, sobre a cooperação, sobre aquele lance, né? O homem é um animal político, o homem é um animal social. Eu acho, inclusive, que exatamente por toda essa colaboração ter dado certo no passado é que hoje a gente pode desfrutar de uma solidão. Agora você pode pedir para um estranho fazer as compras do mercado para você, não ter que sair, ficar na fila e conversar com a atendente. Agora você pode fazer amizades, ter relacionamentos, você pode viver aquelas coisas de adulto, tudo através de uma tela. Ah, você gosta de música? Legal, você não precisa ir num barzinho ou num show, você pode ouvir no seu fone, em casa mesmo. Você gosta de filme? Putz, que da hora, então, liga a TV. Você quer jogar? Não precisa ir no fliperama, isso é coisa de velho. Pode sentar no seu computador, vai ter um universo inteiro. É meio paradoxal, porque o ser humano, ele faz isso mesmo, a gente leva tudo a um ponto muito alto e de repente parece
que começa a inverter, começa a cair de novo. E justamente por nós termos chegado tão longe. E eu acho que a socialização é a mesma coisa. A gente não tem mais interesse em socializar porque nós já temos uma janela para o mundo todo. O que é ir lá e ouvir a sua avó já meio lelé da cuca falando de coisas que ela viveu há 40 anos atrás e que você nem liga? É cruel, mas é verdade. Muito geração Z pensa assim. E pra ele é muito mais legal entrar no YouTube e ver a treta daquelas duas pessoas que ele nunca vai conhecer, que ele nunca conheceu. Porque, olha só, essa é a janela pro mundo. Inclusive o que a gente tá fazendo agora, né? Eu tô falando e você tá ouvindo. E eu não preciso te encontrar, eu não preciso ser sua amiga, eu não preciso manter um laço com você. Mas nós temos uma espécie de relação. Um age na solidão do outro, sem precisar manter nenhum vínculo real. E é meio assustador, eu concordo com ela, e é antinatural, eu também concordo sobre isso. E a minha conclusão sobre esse assunto, eu acho que ela é uma mistureba de tudo. Ser muito solitário vai te fazer mal, faz mal pra sua saúde mental, até diminui a sua expectativa de vida. Aquele estudo gigantesco de Harvard que chocou a galera porque um dos preditores de mortalidade era o fato de pessoas terem poucas relações. Eu vou deixar bonitinho aí na tela pra você. Ah, mas não é solidão, Gabrita, é solitude. Ok, mas se você pegar muito gosto pela solitude, meu amigo, as suas relações vão começar a deteriorar. Porque se você tá na mesma lógica que eu sou a minha melhor companhia, é muito legal ficar comigo, caramba, as outras pessoas me cansam. Ou então eu vou tentar lá criar uma amizade com fulano e descobrir que eu sou ruim nisso, é melhor nem descobrir. Se você entrar nessa vibe, você não vai ter relações. Aí você vai chegar aos 80 anos, com muita sorte, sendo uma pessoa que passou grande parte da vida sozinha. Também não acho que a gente deveria vincular isso com amor próprio e autoconhecimento. Muitos coaches e muitas, sei lá, muitas pessoas na internet vão tentar te vender isso, porque eles lucram em cima disso. Eu não acho que seja verdade. Você amadurece muito, você se descobre muito entrando num relacionamento com outra pessoa. Seja amoroso, seja amizade, seja até com os seus próprios pais, tentando manter aquilo vivo e real, sabe? Eu acho que tem pessoas que enxergam ficar sozinho como uma coisa muito fora do normal. Eu sempre observei os extrovertidos e eu ficava realmente chocada em como eles se incomodavam. Sabe aquele lance de, às vezes, estar lá no intervalo da escola, você deve lembrar, e às vezes você só queria ficar sentado sozinho ouvindo sua música e fazendo alguma coisa de boas? Então, existem pessoas que olham pra você e elas têm dó, porque elas acham que de alguma forma você é um coitado, ou você é menor do que os outros porque você não está interagindo. Não, eu tô interagindo com uma das pessoas que eu mais gosto no mundo. Eu mesma. Eu acho que o segredo pra tudo isso, e que talvez seja algo que a geração Z não fale tanto, é você precisa investir nas relações certas. Então, eu não diria que você precisa ter 20, 10 amigos. Eu diria que você precisa ter 2 ou 3 belos amigos e que você invista de verdade na manutenção dessa amizade. Eu acho que você deveria sim procurar o amor, a não ser que você foi muito desiludido, a não ser que você saiu de um casamento de muitos anos, a não ser que você está estilhaçado, seu coração está despedaçado, não tem nem pó do coração. E como o Rafael Grata falou, são momentos de solitude. Não dá pra ter uma vida inteira de solitude, porque aí nós estamos fazendo um coping bonito pra realidade que é uma vida solitária. Se você fica dias trancado sem conversar com ninguém, se você evita ir no supermercado porque você não quer passar o cartão, você não quer olhar pra cara de um outro humano, talvez o seu gosto por ficar sozinho esteja realmente passando dos limites. Talvez você esteja olhando demais por essa janela e perdendo a coisa real, que é a sua vida e as pessoas que estão nela. Um beijo para todos os solitários que ficam até o final do vídeo.